Olá para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos começando aqui mais uma live. Hoje uma live sobre o tema demissão. Fui demitido, como lidar com os impactos emocionais. Hoje nós estamos com a presença de uma convidada que já já vai chegar aqui. Boa noite, Augusto. Boa noite. A Nilda só precisa virar a câmera dela, né, Nilda? Que tá a câmera. Peraí. Exatamente. Ah, Jesus, como é que eu faço aqui? Eu acho que você vai clicar na tela aí, vai aparecer um negocinho, duas setinhas assim para você girar a sua. Aham, Oi. pronto. Aí, tudo certo agora. Boa noite a vocês, ouvintes. Boa noite ao Gustavo, boa noite ao Nelson, né? Augusto, né? Isso. Augusto, isso. Boa noite. Augusto, isso. Que nos convidou para esse bate-papo aí. Estou muito feliz por estar aqui. E boa noite ao pessoal do Face, do Insta, do YouTube, enfim, das redes sociais, aonde nós estivermos. Ok. Nilda, antes de você se apresentar, só vou fazer uma pergunta para você. Você já foi demitida alguma vez? Já. Já? Ah, então tá. Eu Já fui também fui. demitido. Eu também fui. E olha, a gente vai pesquisar, vai estudar um pouco para saber sobre o assunto, né? Melhorar um pouco o conhecimento que a gente tem. E olha, parece, eu fui revivendo algumas coisas da minha demissão, isso quando eu tinha 16 anos, o meu primeiro emprego, depois eu posso até contar. Nossa, foi realmente um luto. Mas antes da gente entrar, aprofundar no assunto, eu gostaria que você se apresentasse e também agradecer aí a sua disponibilidade nesta noite de quarta-feira, estar com a gente para esse assunto que é extremamente importante. Fui demitido. E os impactos emocionais, o que fazer com eles? Pois é, Nelson. Eu estou aí na estrada, né, na área de RH há mais de 11 anos, trabalhando exclusivamente com treinamentos dentro do RH. E agora, né, atualmente eu trabalho como headhunter, recrutadora e job hunter que atua na área de consultoria de carreira. Por que eu acho esse tema muito relevante para a nossa atualidade? Porque eu estou à frente, né, de duas vertentes. A empresa que precisa contratar ou desligar e as pessoas que estão disponíveis buscando essa recolocação. Então, é uma faca de dois gumes. Diga-se de passagem, né, que nós estamos ali nos deparando com as empresas que precisam suprir as suas necessidades em relação às vagas e as pessoas aí que estão demitidas, que foram demitidas durante a pandemia e que sofrem aí um estresse exacerbado, acho que é essa palavra certa, em relação a essa situação. Então, é isso que eu faço hoje. E essa live é importante porque a gente vai falar um pouquinho também da terapia, né? Dos processos, por onde a gente pode, aonde a gente pode buscar ajuda, o que pode ser feito para minimizar esses impactos. Né? Que eu, como job hunter, como consultora de carreira, eu posso sim ajudar no processo de recolocar, através do autoconhecimento, de análise de perfil, mas eu acredito que, às vezes, tem situações que ela é muito mais profunda do que um simples uma análise DISC que a gente costuma fazer, né? Ela vai muito mais além do que a gente espera de um profissional que está buscando recolocação. Exatamente, com total razão. Tem algumas situações que é profundo, os medos que as pessoas têm de serem demitidas, ao serem demitidas, o medo de não conseguir emprego depois que é demitida, tudo isso a gente vai com certeza conversar aqui e dar excelentes dicas. Agora, quando a gente estava conversando essa semana, acertando os detalhes, né, para a gente fazer a live de hoje, você nos contou um pouco da sua história, e eu gostaria, a sua história ela é realmente uma história de superação e para chegar onde você chegou hoje. E aí eu gostaria que o que você puder compartilhar com quem está nos assistindo pelo Insta,
pelo Face, pelo YouTube. Deixa eu ver se no YouTube. No YouTube a gente está online aqui sim. Aí eu estou em várias outras redes aqui, LinkedIn, enfim. Só no meu Facebook mesmo que eu compartilhei o link que está transmitindo pela sua página aí, que é a B-Coach Gestão de Pessoas. Então, o que você puder compartilhar vai ser muito importante, porque sua história ela é realmente, inspira a gente, inspira, mesmo tendo algumas coisas não legais, se você me permite falar assim, mas ela acaba sendo inspiradora. Por quê? Porque você acreditou em você. Então, o que você puder compartilhar com a gente, ficamos gratos por isso. Eu só não posso chorar. Não tem problema, não. A gente chora junto. Assim, na verdade, a minha história, Nelson, ela começa... Claro que eu não vou contar aqui os detalhes, sim, né? sim. Que seriam um dia de história, ficar aqui falando com as pessoas. Mas é só para a gente entender que nós precisamos ter resiliência em alguns momentos e acreditar que a gente pode, né? Que a força que a gente precisa está dentro de nós. Isso a própria PNL já diz, né? Que os recursos que nós precisamos está dentro da gente. Então, é isso que a gente precisa fazer. E voltando ali para a minha história, eu tive sim casos de desligamentos que foi constrangedor para mim, foi difícil, né? Até porque na empresa a qual eu fui desligada, eu vivi um momento muito bacana, eu gostava do que eu fazia, né? Era uma coisa assim muito peculiar. Eu não sabia fazer o que eu estava fazendo naquele momento, mas eu fui contratada, fui desenvolvendo, fui crescendo dentro da empresa, e quando eu estava no ápice, né, de crescimento dentro dessa organização, fiquei lá por 5 anos, eu me deparei com um desligamento assim, meio imprevisível. E aí você começa a se perguntar, né, o porquê. A gente costuma se culpar muito. Essa é uma das dores que a gente traz dos desligamentos, né, as dores emocionais. Por que comigo? Por que foi assim? Por que aconteceu dessa forma, né? São as perguntas que vêm, a gente começa a subjugar e se culpar. E no momento que eu estava passando por isso, que eu fui desligada, eu estava assim, necessariamente precisando da ajuda da empresa. Porque eu vivi um processo, a primeira vez que eu falo disso aqui, eu vivi um processo de violência doméstica. E, consequentemente, quando eu estava no ápice, né, eu tinha turmas de adolescentes, eu dava aula para adolescentes, eu tinha 5 turmas na semana, quando eu trabalhava, com 50 alunos cada turma, e eu gostava demais daquilo que eu vivia. Então, eu era uma espontânea, didática, eu me inseria dentro do mundo dos adolescentes. E quando eu comecei a viver esse processo, fui perdendo a autoestima, fui perdendo a vontade de estar ali, eu fui caindo a produtividade, e eu não tinha aparato legal, assim, necessariamente falando, de pessoas que entendessem a situação que eu estava vivendo. E isso veio, né, ocasionou a minha demissão. Então, foi muito difícil para mim, e a gente traz sequelas disso, né? Porque já imaginou você estar fazendo uma coisa que você gosta tanto, que você ama tanto. É claro que esse não foi somente o fato de eu estar passando pelo que eu estava passando, não foi somente um motivo, que nós estávamos num momento de crise naquele momento. Eu dava aula pelo Pronatec, o Pronatec se encerrou, e juntou tudo, e eu acabei sendo desligada. Então, eu trouxe, sim, várias consequências desse desligamento, mas hoje eu usei esse meu exemplo, né, para estar à frente de atividades hoje que ajudam pessoas nesse processo de recolocação. Então, isso é um pouquinho da minha história, eu estou resumindo, porque se for falar é uma coisa muita história, né? E acho que vale a pena a gente acreditar. O desligamento, às vezes, é só o fechamento de um ciclo.
É isso que a gente tem que pensar, né? Tudo na nossa vida é ciclo. E o desligamento, ele acaba sendo um ciclo também. Então, eu tive a oportunidade, naquele momento, de ressignificar o meu desligamento. Eu estava com uma filha pequena, recém-nascida. Eu pude ver ela andar, né? Ver ela crescer, ensinar ela a comer. Eu pude fazer isso, porque se eu estivesse trabalhando, eu não teria essa oportunidade. Então, eu ressignifiquei esse momento que eu estava vivendo e trouxe para a minha essência, né? Que hoje isso me ajuda demais dentro do que eu faço, no meu trabalho que eu faço hoje. Muito bom. Eu também, daqui a pouco, eu posso até falar sobre essa questão de ressignificar, a questão de resiliência, a questão de acreditar o pessoal fala muito, né, de dar a volta por cima. Dá para daqui a pouco eu falar um pouquinho sobre isso também. Mas o Augusto, se tiver algo a acrescentar, por favor, Augusto, fique à vontade. E só lembrar o pessoal que está aqui pelo Insta, o pessoal já está participando aí. Daqui a pouco o Augusto pode ler algumas participações. Pessoal que entrar e tiver no Facebook também. E o pessoal pode participar pelo chat. Quem quiser falar alguma coisa e não se identificar, eu sempre digo que, tanto pelo Messenger como pelo direct do Insta, o pessoal pode participar, que a gente fala aqui o seu caso. Se puder, a gente, né, dá dicas aqui e não faz identificação. Augusto. Então, eu pesquisei aqui as reações mais comuns que as pessoas têm quando acontece uma demissão é uma perda, porque ela simplesmente perde a rotina diária que ela tinha, então isso acaba bagunçando as ideias da pessoa. Vergonha, inclusive, está incluso nessa perda, porque muitos profissionais que demoram semanas para comunicar à família do que aconteceu, né, dessa demissão, no caso, tem desequilíbrio, então a pessoa começa a entrar num momento de desespero, porque começa a pensar nas finanças e isso começa a virar uma bagunça dentro da cabeça da pessoa e atrapalhar ela em outros contextos. Tem um momento de adaptação, que é o momento de iniciar uma nova rotina, vai ter que se acostumar, se adaptar. E também tem pessoas que podem acometer de uma depressão, porque quando isso acontece, as emoções vão vir à flor da pele, porque é uma situação fora da rotina. E aí a culpa com a baixa autoestima somada pode ir piorando e piorando, virando aquele novelo e a pessoa acabar entrando no estado depressivo. Aproveitando os comentários, o Carlos Souza falou que nesse processo de demissões durante a pandemia também houveram pessoas que souberam usar este processo para se tornar empreendedores, criar e vender serviços ou produtos. Nilda tem um exemplo bem bacana. Tem pessoas que encontram saídas em situações ruins, só que às vezes elas precisam, porque assim, vale sempre lembrar, e vou reforçar aquele argumento que eu sempre falo em toda live, pessoas são diferentes, sentem as coisas diferentes, emoções diferentes, enxergam o mundo de uma forma diferente, então tudo isso tem que ser entendível. Então tem muita gente que conseguiu sair muito rápido dessa situação do desemprego e conseguiu empreender, teve uma ideia, às vezes era um empurrão que precisava para conseguir empreender, porque foi ali que teve esse tempo. E teve um outro comentário aqui da mentora Mayumi Gardenal. Sente vergonha por algo que não vem de você. Acho que ela está se referindo ao momento que a Nilda estava falando. E eu acho que a gente pode só relembrar aqui que perder um emprego, essa situação, ela pode ser classificada também dentro do luto. A gente tem uma live sobre luto aqui, para quem quiser ouvir ou assistir aqui depois aqui no Instagram, ela já está salva aqui. Essa aqui também vai ficar depois para quem quiser reassistir, onde a gente fala mais só focado nisso, mas eu vou relembrar aqui quais são as 5 fases do luto. Lembrando que essas fases, elas não necessariamente acontecem separadas, podem acontecer uma seguida da outra ou juntas. Primeiro é a negação. Augusto, antes de você falar sobre essa questão do luto, só dizer que a gente sofre o luto não só quando a gente perde alguma pessoa pela morte, por morte, né? Quando a gente perde alguma pessoa do relacionamento, várias perdas estão relacionadas com luto e principalmente a perda do emprego, que é uma questão de luto também. E como você disse, tem as fases que é importante passar por essas fases. Então, Augusto, quais são as fases quando alguém perde o emprego? Quais são as fases que a pessoa deve passar
para que ela possa ressignificar, mas de certa forma tornar-se mais forte, mais resiliente, para que uma próxima vez, se acontecer, ela esteja mais bem preparada. Bom, confere aí no Facebook, eu não sei se está dando algum eco, porque mandaram aqui no meu privado que talvez estava tendo eco, acho que no Face ou no Não, Insta, não sei. Tá tudo normal, né? tá tudo normal. O meu tá Ah, tudo então bem. acho que pode ser, às vezes, algum bug do dispositivo da pessoa. Bom, primeiro é a negação, né? Então, normalmente a reação imediata ao ouvir essas notícias, tipo, é porque o luto a gente associa muito à morte, mas ao desemprego aqui no caso, você foi demitido. Primeiro a pessoa vai entrar, às vezes, no estado de negação. Não é possível, por quê? Não O que acredito eu que isso fiz? aconteceu, é. E aí depois, junto com isso, começa a vir a raiva. Porque vem a raiva, vem a angústia, vem desespero, vem medo, vem a culpa, porque, igual você falou, por que eu fiz de errado? A frustração, e isso fica na cabeça da pessoa. Então ela começa a se questionar. Por que eu fiz isso? Começa a ficar com raiva de si, começa a ficar com raiva do chefe ou do companheiro de trabalho, começa a desconfiar de que alguém fez alguma coisa para, vamos dizer assim, dar um encaminhamento a essa demissão. Depois, a terceira fase do luto é a barganha ou negociação. A pessoa ela começa com ela mesma, tá, mas se isso aconteceu, pode ser porque vem coisa melhor. Não, mas se eu fizer isso, pode ser que eu consiga recuperar o emprego. Se eu fizer isso, eu vou me sentir melhor. Começa essa barganha. A quarta fase é a depressão, porque tudo isso é um peso mental. E os pesos mentais vão te levar para um estado depressivo, se você não conseguir, de alguma forma, se livrar deles, ou de aliviar. Então, você acaba indo para um momento de depressão, onde você já não vai tentar negociar porque você está vendo que não funciona, você já não consegue nem sentir mais raiva porque você já processou aquilo, você já nem nega mais porque você já viu que você entrou na situação, não tem como voltar. E a quinta é a aceitação, que é o último estágio do luto. E vale lembrar que dessas fases que eu falei, elas necessariamente não precisam ser nessa ordem. Eu estou falando em ordem aqui porque é o comum, mas pode ser que você sinta primeiro, pode ser que tem gente que aceita primeiro e depois entra na depressão. Depende, cada pessoa é única. Mas é isso, é a pessoa, quando os sentimentos de angústia já foram externalizados, ela conseguiu processar isso e aí ela começa a aceitar e partir para frente. Seguir, procurar um novo emprego, ou empreender, ou tentar, sei lá, mudar de país, fazer alguma coisa para ver se consegue mudar o estilo de vida em relação ao que ela tinha. Já vou emendar aqui nos comentários do Carlos Souza, que falou: passei por um processo anos atrás. Uma coisa que eu observei é que quando entrei em um novo emprego, eu levava comportamentos como se tivesse no emprego anterior. Foi algo que percebi tempo depois. Sobre sua questão de comportamento, vi depois que é algo que temos que cuidar, porque como são organizações diferentes, tive que entender que estava em outro ambiente e que as coisas eram diferentes. Carlos Souza aí participando. Isso se chama trazer Eu a não, consciência, né, Onilda? Pode falar. eu não estou conseguindo ver os comentários, mas tem bastante comentários aqui, Augusto. Outra coisa, existe uma estatística, né, que foi feita, desenvolvida pelo pessoal pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas do Brasil, onde eles entrevistaram 600 pessoas em 26 capitais e o Distrito Federal e fizeram um levantamento dos sintomas, né, do que as pessoas sentem após o desligamento. E eu vou citar alguns deles aqui que eu acho relevante, acho que é importante. Nessa pesquisa, eles detectaram, né, que 56% dos brasileiros desempregados desenvolvem sentimento de baixa autoestima após perderem os seus empregos. 70% desenvolve ansiedade, né, que é uma coisa que está ligada com a outra. A gente fala que a ansiedade é medo, alguma coisa assim, mas se não tratada, elas podem virar uma depressão, uma síndrome de burnout, alguma coisa nesse sentido, né? É uma coisa mais profunda. 45 declararam sentir vergonha perante a família, perante amigos, né? Porque ninguém gosta de falar assim, eu estou desempregado. É tão bom quando você fala assim, nossa, eu estou trabalhando, eu estou empregado num lugar que eu gosto, né? E quando você fala, não, eu estou desempregado. É uma palavra que pesa muito para quem está falando. Esse é o meu ponto de vista, né? 67% dessas pessoas disseram que se sentem inseguras por não conseguir um novo emprego.
E isso está muito atrelado, às vezes, pelo tipo de desligamento que foi feito. Que daqui a pouco a gente vai falar, existem 4 tipos de desligamento que acontece dentro do mundo corporativo, né? Que é o sazonal, o friccional, deixa eu ver qual é mais aqui. O friccional, o cíclico e o estrutural. Então, essa questão da insegurança por não conseguir, ele está muito atrelado ao desligamento estrutural. Que quer dizer o quê? Quando eu sou desligado da empresa por falta de qualificação em alguma coisa, ou quando sou desligado pela questão da inteligência artificial e eu não estou preparado para assumir uma função dentro daquela empresa. E eu acabo sendo desligado e substituído por uma pessoa que tem qualificação para aquela área a qual eu estava desenvolvendo e não consegui ocupar aquela função ali necessariamente falando. Então, existem vários outros sintomas, vou falar que são muitos sintomas voltados para a questão do desligamento. E todos eles levam à questão do despreparo ou da falta de inteligência emocional, né? A falta do autoconhecimento. E quando eu sou desligada e eu tenho autoconhecimento, eu consigo colocar na balança quais são minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que eu acho que eu preciso melhorar, o que me levou ao desligamento. Então, eu não vou ficar subjugando demais, me culpando demais e vou buscar uma forma de melhorar isso para voltar para o mercado mais saudável. Isso é dessa forma que eu penso, né? E eu acredito que seja assim que a gente deve levar a vida, de uma forma mais leve. Ô, Nilda, Ô, Nilda, você que já até disse, às vezes, em algumas situações, você está dos dois lados, né? Do lado da empresa, mas também do lado de quem quer uma vaga de trabalho. Falando do lado da empresa, qual é a principal razão em que as empresas fazem desligamentos, ou seja, demitem? É comportamento do seu empregado? É realmente a falta de preparo dessa pessoa para aquela vaga? Ou realmente, nesse momento, trazendo para o momento agora, seria uma crise? Qual que é a maior causa de desligamento das pessoas das empresas? O desligamento, segundo as estatísticas, segundo, né, os grandes recrutadores, a gente vê falar muito isso, parece clichê, mas não é. As pessoas, elas são contratadas, né, por competências técnicas e são desligadas por falta de determinado comportamento. Então, isso é fato. Eu costumo dizer que a empresa não desliga ninguém, a gente se desliga. Porque quando eu chego num processo, num momento de que a empresa me chama para me desligar, alguma coisa veio acontecendo dentro da organização que me levou ao desligamento, certo? Então, e isso está atrelado a comportamento, a maioria das vezes. Não é só resultado. Então, elas se contratam por currículos, né, por excelentes currículos, mas desligam por comportamento. Por isso que a gente fala das formas de desligamento. Acho que é válido a gente falar aqui para as pessoas entenderem. No momento em que nós estamos vivendo, esses desligamentos, eles são considerados cíclicos, né? Desligamento cíclico, que independe de comportamento, independe de qualquer outra coisa. São desligamentos que são ocasionados por crise econômica. Nesse caso que a gente está vivendo aqui, muitas pessoas foram desligadas por esse motivo, que são os desligamentos cíclicos, tá? São ciclos. E isso é importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não fui desligada por comportamento, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo, a maioria dos desligamentos foi ocasionada pela crise, pela situação que aconteceu. Mas existem os desligamentos, que são os friccionais, que é aquele tipo de desligamento de entra e sai de pessoas. Isso é o comum, é normal. Por exemplo, um aposentado. Ele está próximo a se aposentar, né, conseguiu a aposentadoria e ele vai sair da empresa. Consequentemente,
vem uma pessoa formada que se formou na faculdade, ele vai entrar no mercado de trabalho. Então, esse é o vai e vem, que é o desligamento comum que a gente fala, o mais normal, que é o desligamento friccional, né? Então, seria relativo. Agora, o estrutural é um problema, né? O desligamento estrutural. A gente tem que começar a pensar nisso, porque são pessoas que não estão qualificadas, que às vezes são desligadas por não... O que acontece? Muitas pessoas, elas entram na empresa para trabalhar e já acham que ela tem um nível de empregabilidade muito bom. Então, ela não estuda, não faz um curso, não faz a faculdade, não faz um treinamento por conta própria, não se desenvolve, né? E aí, consequentemente, quando chega lá a nova tecnologia, as pessoas estão ali na sua volta, estão todo mundo buscando conhecimento de diferentes formas, essa pessoa que está ficando para trás, obviamente, ela vai ser o próximo a ser desligado da empresa, né? Enquanto o outro que está ali buscando conhecimento, fazendo treinamento e se preparando, ele vai galgar cargos maiores e melhores. E aquele que não se preparou vai ser desligado também. Essa é o desligamento estrutural. É que acontece muito também, tá? E o cíclico é o que a gente está vivendo agora. Então, aonde que eu quero chegar com isso? As empresas, elas vão desligar, sim, a maioria das vezes, quando fora de crise, a maioria dos desligamentos são feitos por falta de determinado comportamento. Ou a pessoa não gosta de trabalhar em equipe, ou ela não gosta não tem poder de resiliência, ela não tem aprendizagem contínua, ela não tem colaboração, né, que é a soft skill mais buscada no mercado de trabalho. Elas não têm esse poder colaborativo dentro da organização. Eu fui contratada para isso, só vou fazer isso. Então, o mercado não quer mais pessoas que agem dessa forma, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso também. Olha só, antes de passar para o Augusto, como uma live ligando a questão comportamental, a questão do trabalho, ou da falta de trabalho com a nossa área, né, Augusto, que é a área da hipnoterapia, olha como os aprendizados, né? Talvez você que esteja nos assistindo agora, ou nos ouvindo, porque essa live se torna um episódio no nosso podcast, que vai estar em todas as plataformas, da maioria, nem todas não, mas na maioria das plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast e aí por diante vai. Como é importante você que, às vezes, nesse momento, está sofrendo, né? Está sofrendo muito porque perdeu o emprego e não vê a luz no fim do túnel. Está com baixa autoestima, né? Está com muita tristeza, às vezes ainda não entrou exatamente na depressão, mas está com muita tristeza e pode se tornar algo depressivo, mas a ansiedade é comum para muita gente, para a maioria das pessoas que perdem emprego. Olha o aprendizado, né, com que tudo isso que a Nilda falou, o aprendizado que a gente pode tirar disso, porque pode acontecer com qualquer um de nós que estamos empregados. Pode acontecer, e olha o aprendizado, né, de ter todas essas informações e principalmente entender o que você pode fazer para ser melhor, ser resiliente e se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, um empregado ou um funcionário melhor. Augusto? E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é comum, sofrido, pelo menos entre os meus companheiros aqui da Faculdade de Medicina, como é um curso muito extenso, muitas vezes você se pega, tipo, meu Deus, não vejo a hora de ter meu emprego, não vejo a hora de estar empregado, ganhando meu dinheiro, sendo independente, livre. E é um outro ponto também que, querendo ou não, você é estudante, mas você é desempregado. Então, também entra aí, vale ressaltar esse ponto, para as pessoas que sofrem nesse quesito, é entender que esse momento vai chegar. Os momentos que você deseja na sua vida, eles vão chegar, talvez não da forma como você imagina, mas eles vão chegar sim ou sim. Então, se você está dedicando ali, está estudando certinho, você está, por exemplo, partindo para todo esse mundo empresarial, a gente pode dizer dos cursos, se você está fazendo um curso, é entender que uma hora ele vai chegar ao fim, você vai ter ali o seu diploma, a sua capacidade para trabalhar naquela área, e as oportunidades, as portas provavelmente vão estar abertas para você, em algum lugar ou em outro, alguns cursos vão ser mais, outros menos. Então, é também entender com essa ansiedade, né? Quem
Quem não diz que a ansiedade seja o fator, o eixo principal para todos os problemas psicológicos que uma pessoa pode ter. Inclusive, acho que talvez com a demissão, o impacto é a ansiedade, principalmente, como eu falei no início, que é a perda e o desequilíbrio. Vem de uma vez aquela informação e você dá aquele snap no seu cérebro, você começa a ficar preocupado se você vai ter dinheiro para pagar as contas, se você vai ter dinheiro para pagar o mercado, para você ter comida em casa. Então, acredito que o impacto emocional primário que as pessoas devem mais sentir quando são demitidas é a ansiedade. É aquela... Não consegue ver o caminho, como meu pai falou, não consegue ver uma luz à frente, porque a ansiedade ela te tapa, ela te cega, você fica preso numa caixa, vamos dizer assim, imagina uma caixa de metal, e você não consegue enxergar fora daquilo. E tudo que você fala, que você respira, ela bate naquela caixa e volta para você. Você fica preso em loop nessa situação. Então, acho que o primeiro passo para lidar com o impacto emocional é redução da ansiedade, para que você possa entender como as coisas estão andando, para você entender como as coisas estão fluindo, e aí você achar uma saída, uma alternativa para procurar outro emprego, como eu tinha dito antes, para você procurar, às vezes, um emprego numa outra área, né? Então, acho que o principal, o foco é lidar com o impacto emocional inicial da ansiedade. Com a terapia, Eu... obviamente, isso fica muito mais fácil. Sim, Nilda, pode falar. Pode falar, eu cortei você. Não, pode falar. Você é a convidada aqui e a gente tem que explorar bastante os Imagina. seus conhecimentos para que a gente possa O pessoal já aprender está com enjoado você da aqui. gente aqui, Nilda, toda quarta-feira. É, Não tem nada de convidada, não. Aqui é um bate-bola, então eu gosto demais. então tá. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Ai, Jesus. Pode falar, Nelson. Não, agora pode falar você. Vou tomar água. Tá, então vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, que já foi desligado, foi demitido, ponto, aconteceu, né? Você não vai conseguir reverter isso, não tem como voltar atrás, aconteceu. Então, o que eu preciso fazer? Pensa da seguinte forma, um conselho, tá? Você vai receber seus seguros-desemprego, né, de boa. Então, não adianta você ficar desesperado, porque o desespero vai bloquear muito mais, você não vai conseguir se recolocar de imediato, isso é fato, tá? Então, quem tem família, pega uma família, vai curtir, fazer né, vai para uma férias, vai para um balneário, fica 2, 3 dias no sítio, se desliga de tudo, né? Relaxa, ambientaliza a mente, depois volta e procura a consultora de carreira, que ela vai te ajudar te colocar. É isso que eu ia perguntar para você, exatamente. É isso que é um ponto que eu vou. Consultora de carreira, coach, tem conhecimento de PNL. Já eu vou te jogar uma. Vou te jogar um abacaxi para você descascar. Mas vai ser um abacaxi bem amarelinho e por dentro ele tá docinho. Deu água na boca, né? Olha a imaginação aí, olha a hipnose aí. Deixa eu só vou falar um pouquinho da minha história, que eu acho que se encaixa. E anos depois, e hoje, eu penso, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje naquela época, quando eu fui demitido, e por justa causa, a primeira coisa que eu deveria ter perguntado para mim mesmo, por qual motivo, por qual razão, na realidade não é nenhum motivo, qual a razão em que eu fui demitido? Nada acontece na vida da gente sem uma razão. Então, por qual razão que eu fui demitido? Então, você que está nos assistindo aqui pelo Insta, pelo Face, ou por outras plataformas dos nossos episódios, e esse episódio hoje, fui demitido, né? Como lidar com os impactos emocionais. Então, a primeira coisa é se perguntar, e talvez para quem está sofrendo hoje por uma demissão, por um desligamento, qual razão? Por que é que isso aconteceu e eu fui desligado dessa empresa? E aí você vai continuar fazendo as perguntas, porque as respostas virão. É como a Nilda disse no começo, a PNL diz que todas as soluções, né? Todas as respostas
está dentro da gente. Nós temos todas as respostas. O problema é que a gente não faz pergunta para a gente mesmo, né? A gente gosta de questionar os outros, mas para a gente mesmo, a gente olha para o mundo, mas não olha para o nosso mundo, para o nosso interior. Eu comecei a trabalhar, minha carteira foi assinada, eu estava com 15 anos. Então minha carteira foi assinada 15 anos. No segundo dia de trabalho, eu completei 16 anos de idade. Eu entrei numa empresa para uma pessoa que precisou sair de licença por 3 meses. 3 meses eu fui desligado, mas eu já sabia, então estava tranquilo. Falei, agora é a hora de eu, né? 3 meses de experiência e eu aprendi bastante. Mas logo eu fui, um pouco tempo depois, eu fui readmitido pela empresa, porque a empresa tinha desligado um colega, um amigo. E eu fui readmitido. 1 ano depois, eu fui demitido. Não teve conversa. Simplesmente chegou e falou, olha, a partir de amanhã você não faz parte mais do quadro, você está demitido. Como, lembra do Roberto Justus? Lá, eu esqueci o nome do programa que ele tinha na Record, lá talvez o Augusto lembra? O aprendiz. O aprendiz, exatamente. Você está demitido. Foi desse jeito, exatamente. Você está demitido, acabou, não tem conversa. A partir de amanhã você não precisa vir mais trabalhar. Se tiver suas coisinhas, você pode levar embora, sabe? E foi uma comunicação bastante dura, bastante seca. E de uma coisa que eu amava fazer. Eu adorava. Aquilo para mim era um sonho. E aí, né, veio partes desse luto, né? Hoje, trazendo isso para a memória, hoje eu consigo ver o que aconteceu comigo. Então, comecei a passar as fases, né, do luto. Por exemplo, eu não aceitava, era uma negação total. O que aconteceu? Por que isso? Mas não devia ter me desligado. Disse que foi por um motivo, mas é um motivo tão bobo que hoje, pensando, a pessoa poderia ter chegado e falar, você fez isso, a empresa não gosta disso, não foi legal o que você fez, mas vamos dar uma chance para você. Porque eu, de certa forma, me considero, olhando para aquela época, há 30 anos atrás, eu me considerava um bom funcionário. Eu não era aquele funcionário que eu dizia, eu fui contratado para isso. Eu fazia além. Por quê? Porque eu gostava da empresa, eu gostava do que eu fazia, e eu queria ser visto, eu queria ser reconhecido. Então, só que vejam bem como é as coisas. Por isso é que, mais uma vez eu lembro, você deve se perguntar, por qual razão eu fui demitido? E então, 2 meses depois, surgiu uma vaga da mesma área, numa empresa que era o meu sonho e de todos aqueles que trabalhavam comigo naquela empresa da qual eu fui demitido. Era o sonho, porque a empresa era a empresa. E eu fui até a empresa, fiquei sabendo por um colega que estava precisando de alguém naquela área. Eu fui até lá, com muito medo, andava de bicicletinha, passei em frente à empresa uns 3 dias, umas 15 vezes por dia, até que num 3º dia eu tive coragem de chegar, fui bem recepcionado e fiz um teste. E passei no teste. E fui admitido. Eu não era nem maior de idade ainda, eu tinha 17 anos. Fui demitido. Hoje eu olho para trás e sei que eu não posso dizer que foi um livramento. Mas é porque o universo entendeu que eu merecia mais do que eu estava tendo. Eu merecia um reconhecimento maior, eu merecia um salário melhor e melhores condições de trabalho. E foi isso que eu tive naquela empresa, na nova empresa. 2 meses. 2 meses. E depois eu fui, com o universo conspirando ao meu favor, eu fui subindo. E tive várias outras oportunidades e hoje tenho a oportunidade, uma das grandes oportunidades é de estar aqui contando, dando o meu depoimento com o meu filho, Augusto, com a minha amiga, a Nilda, trocando experiência. Olha só aonde é que eu cheguei. Então, eu me perguntaria, e jogo a bola para você, se perguntar, por qual razão é que eu fui demitido? Será que eu tenho que ficar pensando no futuro, sem ver o futuro? Ficar no meu mundinho, na minha caixa, como disse o Augusto, só ali rodando, girando, como se eu estivesse num globo da morte? Será que não é bom eu me levantar e entender por qual razão eu fui demitido
e buscar novas oportunidades? Porque, Nilda, o mercado está cheio de oportunidades, não está? Tá. Eu trabalho com recrutamento e seleção também. E eu tenho todos os dias empresas me pedindo vagas. Olha aí. Mas como a gente fala, a gente não consegue ocupar essas vagas porque os perfis, né, que aparecem para a gente não têm qualificação necessária para ocupar aquela vaga. Seja ela simples como for. As pessoas confundem muito, às vezes, por exemplo, eu divulgo uma vaga de auxiliar administrativo. Eu preciso ter entendimento do que o requisito da vaga está pedindo para eu me candidatar para essas vagas, né? Às vezes está lá, eu preciso de Excel, a vaga precisa que tenha Excel, que tenha conhecimento em CorelDRAW, que tenha não sei o quê. As pessoas não leem a descrição das vagas e se candidatam. E dificilmente vai conseguir suprir, né, essas vagas que estão em aberta. Eu tenho muitas vagas abertas que às vezes eu não divulgo porque eu faço esse trabalho dentro da minha plataforma de vagas e quando eu divulgo o link para se inscrever, a gente recebe ou currículo incompleto, porque as pessoas não estão entendendo que a forma de buscar emprego hoje também mudou drasticamente, né, dentro do RH. O que iria acontecer daqui a 10 anos já aconteceu agora, no momento dessa pandemia, que é a inserção da inteligência artificial nos processos seletivos. E essa questão de currículo impresso hoje não ela ainda, né, na nossa região, ela ainda é válida, porém, o LinkedIn é onde estão as melhores vagas e, assim, é bom tanto para a empresa, né, que tem essas vagas disponíveis, como para as pessoas que estão buscando vagas de emprego. Porque eu costumo dizer que as melhores vagas de emprego não são divulgadas, né? Os recrutadores, assim como eu, entro no LinkedIn e vou buscar essas pessoas dentro do LinkedIn e aqueles perfis, aqueles currículos que estão bem estruturados, que estão bem arrumadinhos, que têm as palavras-chave que eu preciso, as pessoas que eu vou entrar em contato e chamar para fazer o processo seletivo. Então, não é mais eu, como candidata, que vou atrás das vagas. Eu vou me capacitar, eu vou me preparar para eu ser encontrado pelos recrutadores. Então, ainda não caiu a ficha de muitas pessoas que isso já é realidade, né? Que eu tenho alguns grupos de vagas e participo de outros grupos de vagas, de algumas pessoas falando assim, mas não adianta entregar currículo para as empresas porque é só network. Ok, mas aí eu refaço a pergunta. Como que está o seu nível de network? Quais são as pessoas às quais você se relaciona? Qual é o tipo de público que você tem dentro do seu Facebook, do Instagram, do LinkedIn, enfim? Como que está dentro do seu hall de amigos? Você tem pelo menos 5 que teria coragem de te indicar para alguma empresa? Porque quando você chega a ponto de ser indicado para alguma empresa, é porque essa pessoa realmente confia em você, confia no seu trabalho. Então, até para você ser indicado, exige preparação. Bom, se for falar... Sim. Se for falar disso aqui, a gente fica... assunto para outra live, entendeu, Nelson? Eu vou passar a bola para o Augusto, mas depois que o Augusto volta para mim, Augusto, que vamos fazer aqui vamos trabalhar com a imaginação, porque a hipnose é isso, é imaginação. Então, vou trabalhar com a imaginação. Eu vou me tornar uma pessoa que quer saber dos serviços da Nilda. O que a Nilda pode fazer por mim como alguém que quer se inserir no mercado de trabalho, alguém que foi demitido e que quer se inserir no mercado de trabalho. E aí a Nilda vai explicar um pouco mais sobre o trabalho dela, que é de extrema importância hoje em dia. Vamos lá, Augusto. Bom, eu tenho algumas dicas aqui para passar para o pessoal que está passando passando por essa situação, que é, primeiro de tudo, avalie a situação sem ideias excessivamente negativas sobre ela. Tente ser o mais realista possível, né? Existe uma confusão, às vezes.
Tem uma confusão que às vezes as pessoas são realistas, aí alguém chega para ela falando que a realidade dela está sendo muito pessimista ou está sendo muito otimista. Não. Foque na realidade. Qual é o ponto? O que eu tenho, e a realidade, para quem tem dúvida, é o presente. O que que você tem? E o que você tem e o que está acontecendo com as outras pessoas, com o mundo. Segundo, pense nos seus pontos positivos e valorize essas qualidades. Claro que, como a Nilda falou, é bom você sempre estar procurando uma especialização. Como ela falou, tem vaga sobrando, às vezes, e não tem profissional para preencher. Então, valorize os seus pontos positivos e procure acrescentar mais pontos positivos no seu quesito de trabalho, na sua qualidade do seu trabalho. Atualize o seu currículo e lembre-se que pode ser uma possibilidade de começar uma nova fase. Então, essa situação, como a gente já repetiu aqui várias vezes nessa live, que pode ser uma oportunidade de começar uma nova fase, um novo emprego, numa outra área, ou você ser seu próprio chefe, né? Vamos dizer assim, você empreender e quem sabe dar certo, né? Só testando, só colocando à prova as coisas nessa vida que você vai ver se funciona ou não. Não deixe sentimentos ruins tomarem conta de você. A frase é muito simples, obviamente, mas é só para relembrar a importância de você evitar que os sentimentos que a gente classifica como ruim, não existe sentimento ruim, todo sentimento vem te trazer um aprendizado. Mas sentimento ruim a gente entende como a tristeza, o medo, a angústia. Bom, tem uma lista infinita aí de sentimentos ruins que cada pessoa pode sentir. Mas é evitar que isso se torne a sua vida. Entenda que as dificuldades fazem parte do processo e que você não é o único passando por essa situação. Né? Como eu falei no início, a notícia que eu já fechei aqui, o desemprego está absurdo na quantidade de pessoas no Brasil, milhões de desempregados, que acentuou-se, né, com a pandemia. E fique perto de pessoas que fazem bem a você e tente não se isolar. O isolamento ele pode te deixar paranoico, começar a inventar um monte de coisa na sua cabeça, a imaginar situações que não vão acontecer, que não aconteceram. Então, é evitar todos esses pontos aqui para te dar. Eu estou trazendo para tentar, né? Eu fico pesquisando aqui algumas coisas durante a live, às vezes, para dar um outro olhar, um outro ponto de vista. Às vezes a situação só está ruim porque você está enxergando por vamos dizer assim, por um olho. Se você enxergar pelo outro, talvez fica mais fácil, talvez fica mais leve, pelo menos, de levar a situação. Trazendo um pouquinho para a questão da terapia, que é isso que eu trabalho, com atendimento online e também atendo na Center Média aqui em Rio de Moura, o Augusto também atendimento online, trazendo para a terapia, obviamente que para algumas pessoas é mais difícil, às vezes parece até impossível. Só dizer que nada é impossível quando você se permite, quando você se abre. Porém, às vezes é preciso, e é importante que às vezes a gente não consegue ver o caminho, sabe? E às vezes quando você procura uma ajuda especializada, e daqui a pouco a gente vai falar isso com com as especializações da Nilda, quando você procura uma ajuda especializada, às vezes, com poucas palavras, palavras que fazem sentido para você, você consegue ver o caminho se abrindo à sua frente, assim, olha, de uma forma que eu sempre digo, não é milagre, mas o milagre pode acontecer na sua vida se você quiser. Então é importante que se está difícil, você já procurou todas as alternativas, foi para um lugar, foi para o outro, mas você está fazendo tudo ao contrário daquilo que o Augusto falou, mesmo com várias tentativas, é importante que você invista na sua saúde mental e procure ajuda especializada. Quer dizer que nós estamos aqui. Eu sou hipnoterapeuta, tenho formação master, o Augusto também, estamos aqui para ajudar. Porque muitas vezes, Nilda, as pessoas às vezes não conseguem mesmo sair daquele mundinho. Por quê? Porque tem alguma coisa atravancando, segurando, alguma coisa que às vezes aconteceu no trabalho e que ela guardou aquilo. E a nossa live, né, Augusto, da semana passada, né, que é guardar, sentir e sofrer, o da infância, a convivência com os pais, sabe? Alguma pessoa que diz para você, o que você quer ser? Eu estava vendo um ator que morreu essa semana, que alguém disse para ele que ele não seria capaz de ser um astro de cinema.
mas ele se tornou um astro de cinema. E às vezes algumas pessoas conseguem, mesmo com outra rebaixando, dizendo para ela, você não vai conseguir, porque você não tem os tributos, você não tem beleza, você não tem altura, você é gordo, você é magro, você é bonito, você é feio, você tem o olho escuro, você tem o olho azul, você tem o olho verde, você não tem olho, enfim. Algumas pessoas não conseguem digerir aquilo que o outro diz e se fecha, e não consegue. E vai sobrevivendo, não vai vivendo, vai só sobrevivendo de qualquer coisa. Mas aquilo que ela gostaria de ser, está seguro e é capaz. Então, muitas coisas que acontecem na vida da gente nos seguram. E a terapia, a hipnoterapia, ela é fenomenal. Agora, Nilda, vamos, eu vou chegar, eu sou um candidato a uma vaga de trabalho, eu sei que você tem muitas vagas de trabalho aí, e eu fui demitido de uma empresa e eu não consegui entender ainda por qual motivo que eu fui demitido. Mas eu sei que você é formada em gestão de pessoas, tem conhecimento de PNL, é analista comportamental, que é importante essa análise de comportamento, e consultora de carreira. Eu chego para você e eu quero te contratar. Com seus conhecimentos, você pode me ajudar a entender para onde eu devo ir, aonde eu devo colocar o meu currículo, porque eu tenho um currículo bacana, mas eu fui demitido. Como consultora, como analista comportamental, o que você pode fazer para que eu consiga colocar o meu currículo ser aceito e conquistar uma boa vaga de trabalho? Nelson, sabe o que eu vejo? A maioria das pessoas que são desligadas, elas estão atuando em funções que não está adequado com o perfil dela. Entendi. Esse é um ponto, tá? Um exemplo, se eu sou uma vendedora, estou atuando como vendedora, mas se eu tenho um perfil analítico, a minha chance de não ser uma boa vendedora é de 90%, tá? Porque os analíticos, eles gostam de papéis, eles são muito metódicos, gostam de coisa muito organizada. E quem trabalha com vendas, ele tem que ser, né? Não pode se prender muito a detalhezinho. Então, vai sofrer as consequências e corre risco de ser desligado, sim. Se eu sou uma pessoa que tem perfil influente e eu atuo com papéis, com coisas relacionadas a documentos, onde exige muita organização, muito detalhes, dificilmente eu também vou conseguir ser uma boa auxiliar administrativa ou um administrador. Porque o influente, querendo ou não, ele não é tão voltado para a organização, ele é mais de pessoas. Se ele tiver que trabalhar numa sala quietinho, você já deve ter ouvido algumas pessoas falar, nossa, se for para me trabalhar com papel, Deus me livre. Ou se for para me trabalhar com gente, Deus me livre. Né? A gente já ouve muito isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma análise de perfil, para saber se essa pessoa realmente estava atuando dentro de uma área que está condizente com o perfil dela. O primeiro passo. O segundo passo, a gente vai estruturar o currículo dele de forma estratégica, né? Dentro dessa análise de perfil. Eu uso o DISC e uso um teste de âncoras de carreira também, né? Onde a gente traz ali 8 tipos de competências dentro desse teste de âncora de carreira. Quais são as âncoras que predominam dentro do meu perfil? No meu caso, eu nunca imaginei que eu fosse empreendedora. Tivesse perfil empreendedor, por mais que eu já tivesse feito algo que me remetesse a empreendedorismo. Então, o meu perfil, ele trouxe essa certeza para mim de que eu poderia ser um empreendedor. Só tenho que ajustar algumas coisas, porque eu sou influente, e influente não é muito metódico, não gosta muito de organização. E aí é isso que a gente faz. Primeiro passo, análise de perfil, âncora de carreira, e aí a gente vai construir o currículo da pessoa estratégico, vamos fazer a elaboração de LinkedIn dele dentro do padrão, né, o perfil campeão que a gente fala,
e buscar vagas de emprego para ele conseguir se candidatar e ter sucesso. Então, dentro da consultoria é isso que a gente faz. A gente ajuda, te encaminha de uma forma mais técnica a buscar vagas que estão de acordo com o teu perfil. E quando você vai fazer essa análise de currículo para a empresa te contratar, explica melhor como é que funciona, como que você trabalha. Explica um pouquinho quando você trabalha para a empresa, para recrutamento. Ah, tá. Eu trabalho como Headhunter, é um serviço terceirizado, né? As empresas, eu tenho, né, um site de vagas, e a empresa fala assim, Nilda, eu quero te contratar para contratar 2 pessoas, 3 pessoas para minha empresa. Então, é um trabalho de Headhunter. Aí eu mando uma ficha profissionográfica, a empresa preenche com todos os requisitos necessários, e aí depois eles encaminham para mim, eu coloco no meu site de vagas e começo a divulgar. Essa plataforma, ela divulga as minhas vagas dentro do LinkedIn, dentro do vagas.com, o Indeed, né? São divulgadas a vaga para tudo quanto é lugar, né? Porque o próprio site já linka tudo essas plataformas. E aí eu faço a captação dessas pessoas, eu faço toda a triagem, análise de perfil, eu faço as entrevistas, né, via online ou presencial, se for aqui na cidade mesmo, e aí encaminho para a empresa os melhores candidatos para a empresa entrevistar. Então, eu encurto o caminho do processo seletivo para as empresas. Esse é um trabalho de headhunter, né, o caçador de talentos, que a gente fala. Legal, legal. Então, quem tem bom talento pode falar contigo. Tem algum talento que entende que tem algum... Quer dizer, todos nós temos algum talento, mas quem já conhece o seu talento pode te procurar. E quem não conhece o talento, pela essa análise que você faz, essas âncoras, pelo que eu entendi, a pessoa vai conhecer os seus talentos, porque tem gente que tem múltiplos talentos, né? Tem. Esse teste ajuda muito, porque... dentro da análise de perfil e o âncora, ele vai trazer uma amplitude geral de você, né? Vai te ajudar a trazer ali seus pontos fortes, pontos de qualidade, suas competências, quais são as funções que você poderia atuar, né? Te traz uma clareza melhor, porque o que a gente precisa hoje é clareza. As pessoas não sabem o que querem fazer, não tem um norte para onde podem ir, e vai jogando o currículo, vai panfletando o currículo para todo lugar. E dificilmente consegue vagas que vá suprir suas necessidades, né? Então, quando você busca ajuda nesse sentido, a gente vai te ajudar a buscar vagas melhores. O seu currículo não vai ser igual, né? Há muitos que a gente recebe. Tem uma frase que vem nos currículos aí, que, meu Deus, todo currículo que a gente recebe tem aquela frase na capa. Então, o seu currículo tem que ser estratégico para você. Inclusive, eu estou fazendo, Nelson, o currículo de uma jovem aprendiz. E ela fala, Nilda, mas eu não tenho nada para colocar no meu currículo. O que eu vou pôr no meu currículo? E aí, a gente faz um levantamento da vida escolar desse jovem. O que ele desenvolveu lá no ensino médio, né? Quais eram as matérias que eles mais gostavam? Se ele já participou de jogos, já foi líder de sala. Eu consigo extrair competência de tudo isso e colocar no currículo, que fica um currículo muito bonito, bem organizado, e os recrutadores enchem os olhos quando pegam um currículo desse. Inclusive, eu tenho cases de sucesso de aprendiz que se candidatou para várias vagas e hoje alguns deles estão em banco trabalhando, você tem ideia. Legal, que bacana. Então, esse negócio de panfletar currículo é coisa do passado, né? Não existe. Sair distribuindo currículo, né? Às vezes tem pessoa que faz o currículo e tira xerox, né? Tira cópia, né? Tirar xerox já não era muito legal, né? Agora, você sair entregando o mesmo currículo para vários lugares, isso aí não é estratégico. E quando a gente não sabe o que quer, qualquer lugar serve, né? Exatamente. É isso que a gente diz. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é a seguinte, foi adaptada. Não lembro mais nem quem escreveu, porque já veio de tantas épocas aí.
fala assim, a oportunidade aparece em meio às nossas dificuldades. Mas somos nós que colocamos dificuldade nas oportunidades que aparecem. Então, às vezes, a chance está aqui, na palma da sua mão, e você consegue jogar lá fora. Talvez pelo mimimi, pela, eu não sei se dá, não sei se quer, não sei se posso, né? A gente ouve muito isso. As pessoas falam que sou muito direta nas coisas que eu falo, e eu preciso ser assim. Claro. Porque senão a gente não consegue desenvolver, não consegue crescer, não consegue avançar, né, no nosso processo de evolução. E buscar emprego também é um processo de evolução. A gente precisa se adaptar com a nova realidade. Fazer o que você sempre fez, você vai ter os resultados que você sempre teve. Não é verdade? Com certeza. Já passamos de 1h05 de live. O Instagram nos deixou. Estamos no Insta, estamos no Face também, no YouTube, LinkedIn, Twitch e vários outros aí. Mas já é tarde, né? Está na hora da gente encerrar, né, Augusto? Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui que participou no Instagram, no Facebook, quem está escutando depois, quiser conversar com a gente ou conhecer a gente, às vezes você só conhece a gente pelo áudio, @Augusto Moraes, @NelsonLima.ipno no Instagram, e o da Nilda deixa eu ver aqui. Nilda Couto RH. Nilda Couto RH com 2 T's, né? Isso que eu ia falar, isso. Couto com 2 T's. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, que compartilhou, que ficou aqui um tempinho, que está aqui desde o início. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente. Semana que vem estaremos aqui novamente. Se você tiver alguma ideia de tema, você pode passar para a gente aqui no final das lives, ou durante as lives, ou depois você pode passar pelo Facebook, no Messenger, ou no direct aqui do Instagram, se você tiver alguma ideia. Agradecer meu pai mais uma vez pela participação e a participação da Nilda hoje na nossa live. Foi uma grande soma aqui para a gente falar sobre esse tema de emprego, demissão. A gente abordou também a parte um pouco emocional. E é isso. Muito obrigado. É isso aí, Augusto. Gratidão por você mais uma vez estar comigo. E com a Nilda também, né, Nilda? Nossa, quanto aprendizado, quanta coisa que a gente vai aprendendo e entendendo que, né, e isso só nos dá a certeza de que a gente pode, o que a gente quiser e se propor, a gente pode. Todo mundo tem força interior, é só se conhecer melhor, é só buscar essa forma de se conhecer, de se tornar resiliente. Não é porque perdeu o emprego que a vida acabou. Tem gente que te prepara para o mercado de trabalho, tem gente que te deixa afinadinho para aquela vaga que você sonha, ou muitas vezes, Nilda, para aquele trabalho que você nem pensava que poderia fazer e que você tem competência para tal. Então, tudo pode. Você entendeu, você que nos está assistindo, você que está nos ouvindo, entendeu o trabalho da Nilda, entendeu o nosso trabalho, nós estamos à sua disposição. Nilda, gratidão por você ter se disponibilizado a fazer essa live com a gente. Nós estamos, assim, felizes com a sua participação e com o que podemos aprender contigo. Eu digo mesmo, você é uma referência para mim, eu gosto muito do seu trabalho. Já estive com você na rádio, né, onde você apresenta ali. E Augusto também, eu parabenizo tão jovem assim, já numa carreira promissora aí, fazendo medicina e ajudando muitas pessoas. E é isso, esse é o nosso papel, o nosso propósito maior é servir, né? Diz que quando você não sabe qual é o seu propósito, é só você pensar o que você faz de melhor e ajude o maior número de pessoas com aquilo que você sabe. Então, minha gratidão a todos que estão no meu Face, né, lá na Bicoach. Gratidão a quem está aí no Face do Nelson, no Instagram, no YouTube, enfim. Nós vamos dominar a Terra, essa é a verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Ó, de coração, muito obrigada mesmo, viu? Valeu, gente do Insta, pessoal do Face também. Valeu, muito obrigado. Até a próxima semana. Estaremos com a nossa live com hipnose, sempre com um assunto interessante, bacana, muitas vezes, maioria das vezes, sugeridos por vocês que nos acompanham. Valeu, até a próxima semana.